Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vê esse vídeo. Seja bem-vindo ao canal, esse é o Ano da Figueira. Eu sou a pastora Silvana, venho aqui para trazer assuntos apocalípticos da atualidade, o que está acontecendo junto com respaldo bíblico. Hoje nós vamos falar do Emmanuel Macron. Muitos têm dito que ele é o anticristo. E hoje eu vou mostrar alguns vídeos, algumas coisas sobre ele. E vou trazer também algo sobre a Bíblia, para você ver se condiz ou não condiz. Enfim, nosso assunto aqui nesse canal vai ser só sobre Apocalipse e as coisas que estão acontecendo na atualidade. Eu vou mostrar alguns vídeos, algumas reportagens sobre ele e depois vou falar também na Bíblia. Tá um pouquinho claro? Eu não sei porquê. Mas acho que tá dando para ver. Esse post aí é do Emmanuel Macron. Se não tiver dando para você ver, eu vou estar falando, não tem problema. Agora acho que deu para ver. Esse post aí, os Illuminati colocaram que o campeão da Copa do Mundo deste ano na Rússia seria o país onde ele sairia o seu Messias. E realmente a França, que eles declararam que ia ser campeão, foi campeão. Eles falaram que eles controlam o mundo. E o Emmanuel Macron realmente foi conhecido e reconhecido mundialmente. Agora eu vou passar algumas reportagens. Não sei se está dando para ver, está um pouquinho longe. Macron é o mais influente do mundo com menos de 40 anos. A outra reportagem, o pequeno príncipe se fez rei. Caso vocês não saibam, o Emmanuel Macron é realmente um príncipe descendente lá de um país muito pequenininho, Andorra, que está ali perto da França. É quase a França, né? Vamos colocar assim. Mais reportagem. Revista de imprensa. Isso aqui tá, não sei se está dando para ver, são vários jornais da França, a imprensa de lá. Emmanuel Macron, um rei e onipotente. Deus Júpiter, Le Pont, Júpiter LCR. Quer dizer que ele, quando ele estava se candidatando, ele disse que ele era um deus Júpiter, e que resolveria o problema da França. Aqui ele coloca aqui Macron, o imperador, com a faca de 258 queijos na mão. Vamos ver se tem mais reportagem. Macron pede renovação das conversas de paz entre Israel e Palestina. Aqui ele começa a falar de paz. Depois de eleito. Vou passar agora aqui, deixa eu ver. Uma reportagem. Emmanuel Macron recebeu agora de manhã o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas. A gente conversa de novo com a Cecília Malan. Cecília, a França tem se esforçado para tentar mediar essa nova crise na região. No início do mês, Ana, Emmanuel Macron recebeu o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Agora, com essa visita de Mahmoud Abbas, Macron deixa claro que está assumindo um papel mais ativo nas negociações entre israelenses e palestinos, preenchendo o vazio deixado pelos Estados Unidos. E na política externa, o Macron está se firmando como um líder capaz de mediar crises que antes eram resolvidas pelos Estados Unidos. Agora que o Trump assumiu com esse discurso de América em primeiro lugar, ficou um pouco esse vácuo. Qual credencial que ele ganhou com isso? Ele agora está sendo apontado como um possível mediador do diálogo de paz entre palestinos e israelenses. Esse é o nome completo dele, Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron. Frédéric significa príncipe da paz. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o príncipe será chamado sobre os ombros, chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Emmanuel significa Deus conosco. Também está nas escrituras. Jean, dom de Deus.
Michel, que é como Deus. Macron, marca longa. Ele ganhou, deixa eu parar aqui só um pouquinho. Ele ganhou com 66,6. Saying he will not tolerate dissent from the military. Je suis votre chef, et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. Essas são uma de algumas reportagens que tem do Emmanuel Macron. Vou passar mais uma aqui. Todo mundo tá falando que ele é o anticristo. Aí é claro que você tem que tirar suas dúvidas, se você acha que é, se não é. Vou ver se eu consigo passar mais alguma reportagem aqui. Tem muita coisa sobre Macron. O príncipe de Andorra que virou príncipe, que se fez rei. Lá em Andorra ele era um dos descendentes. Ou seja, a Bíblia fala um pouquinho sobre isso. Aí você tira as suas conclusões. Eu vou mostrar umas coisas aqui na Bíblia. Você tira a sua conclusão aí. Porque eu sou pastora, a minha função é só trazer a palavra de Deus para você. Olha aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. 2, capítulo 3. Nos demais, irmãos, rogai por nós para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também entre vós. Para que sejamos livres de homens dissolutos de maus, porque a fé não é de todos. Mas fiel ao Senhor que vos confortará e guardará do maligno. E confiamos de vós no Senhor que não é... Não, irmãos, desculpa. Não era esse versículo. Aqui, ó. É o 2, a partir do 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, a qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas foram dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Um minutinho. Porque já o ministério da justiça opera, somente a um que agora resiste, e até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A essa cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e como em todo engano de justiça, para que pereçam, porque não recebe o amor da verdade para se salvarem. Aí estamos a 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, porque quando disser a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. E agora eu vou trazer para vocês o que mais me chamou a atenção. Vou falar verdadeiramente com vocês, que está no livro de Daniel. Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11 fala do anticristo. Ali está falando de o Império da Grécia, Império Medo-Persa, os reinos do sul e do norte. O que aconteceu? O Império da Grécia era uma superpotência,
estava sob o domínio de Alexandre o Grande, então ele tomou conta ali daquele pedaço. França, Itália, Andorra, esses países que falam latim, originado do grego, latim vem do grego. Pegou aquele pedaço, aí ele vem, o Alexandre Grande, e pega ali os países ali Medo-Persa. Depois você olha lá, os países que faziam parte do Medo-Persa. Inclusive pega Israel também, que estava sob o domínio do Medo-Persa. Aí o que acontece? Alexandre o Grande morre, divide para os seus 4 generais lá, a Medo-Persa, eu acho que no meio disso aí se livra, Israel se livra, aí Israel é representado pelo Reino do Sul, porque fala da Terra Formosa. Então a Terra Formosa é Israel, é Jerusalém. Então o Reino do Sul, que você vai ler aí, está falando de Israel. E aí fala do Reino do Norte, sai o Reino do Norte, o Anticristo. Então o Anticristo sairia da onde? Pelo texto, pode vir da França, Espanha, Portugal, Grécia, Itália, Andorra também, esses países de origem latina. E aí desce, pega Turquia, Israel não, porque ali já é o Reino do Sul. Então o Reino do Norte se levantará contra o Reino do Sul, Israel está fora. E aqueles países de ali, Irã, Turquia, aqueles países ali que faziam parte da Medo-Persa. O Anticristo, ele sai desse pedaço, Europa e Arábia. Porque o Reino do Norte não está definido. O Reino do Norte sai desse pedaço. Aí você vai falar, mas o Reino do Norte... Se Israel é o Reino do Sul, aqui está Israel. Então todos os países que estão em cima de Israel, da parte norte, podem vir o Anticristo. França está no norte? Está. Turquia está? Está. Então você pega o mapa lá e vê os países do norte. Aí você pega de Andorra, França para baixo, até Turquia, e faz um alinhamento. E estuda esse texto. Então, Emmanuel Macron pode ser o anticristo segundo a Bíblia? Sim. Emmanuel Macron pode ser, segundo o 2 Tessalonicenses, que eu li para vocês lá, não, 1 Tessalonicenses, quando fala que, quando falar de paz, aí sobreviria repentina, não está escrito lá? Você leu? Eu li agora. Ele fala de paz? Fala. Porque ele chama o líder palestino, chama o líder de Israel e fala de paz. Ah, mas ele está falando de paz, mas não fala se é de Israel, está falando paz mundial. Sim, ele agora está com uma reunião que vai acontecer hoje, amanhã e depois. Ele está reunindo para falar de paz mundial. Um homem que não tem vida política, saiu do nada. Pega esse Emmanuel Macron e joga no YouTube. Ele não tem uma vida política. Ele não foi um prefeito, um governador, presidente da França. Sabe o que Emmanuel Macron mais é hoje? Líder da União Europeia. Líder da União Europeia. Sabe o que ele falou nas últimas semanas? Se Trump não fizer o tratado, eu faço. Porque Trump tinha falado que faria o tratado em 4 meses. Ele simplesmente falou, não, 4 meses é muito. Se você não fazer, eu faço. Trump voltou atrás e no máximo, no final de novembro ou princípio de dezembro, ele estará oferecendo um tratado. Mas vou te falar uma coisa, não vai haver esse tratado. Trump não vai conseguir. Trump não consegue. Ah, sabe por quê? Porque o líder da Palestina falou, eu só aceito se for pelo Emmanuel Macron. Aí Israel queria que o tratado fosse feito só pelo Trump, mas Israel volta atrás. Não, eu aceito que seja feito pelo Emmanuel Macron. Então são 2 lados que aceitam o tratado pelo Emmanuel Macron. O líder palestino não aceita, fala que o Trump, ele é um homem desonesto e que eles não vão aceitar nenhum tipo de tratado sobre ele. Então Trump não vai conseguir fazer o tratado. Agora esse homem pode conseguir. E outra coisa aqui na Bíblia, no livro de Daniel, o que mais me chamou a atenção para este homem, porque ele se enquadra até agora para um possível anticristo. Eu vou ler só um pedacinho porque é muito grande e se eu for falar todo esse texto,
Nós vou ter que mostrar mapas e mapas e explicações. Ó, 11:5. E se fortalecerá o rei do sul e um dos seus príncipes, e se fortalecerá mais do que ele, e reinará, e domínio grande será o seu domínio. Mas ao cabo de anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue os que tinham trazido seu pai, o que fortalecia daqueles tempos. Deixa eu ver se é essa parte aqui mesmo. Não, não é essa parte, irmãos. O capítulo 11, ele vai do número 1 até o 45. Me desculpa. Eu vou ler do 36, que fala do anticristo. Aquilo ele está falando ainda de Israel. E esse rei fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Tá com letra minúscula. E contra o Deus dos deuses, aí letra maiúscula, fará coisas incríveis e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem qualquer deus, porque sobretudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. A um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro, prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Sabe quem é o Deus das fortalezas? Júpiter. A primeira coisa que esse homem falou que ele seria um Deus de Júpiter. Ele dá uma glória total a si mesmo, falando que ele é o Deus Júpiter. E aqui no livro de Daniel fala que esse homem engrandeceria e glorificaria o Deus das fortalezas, Júpiter. E esse homem fez desde antes de ser eleito, engrandeceu o Deus Júpiter. Ali também está falando ao Deus dos seus pais. Então está deixando claro que o anticristo ele tem que ter uma origem judaica. Caso você não saiba, qualquer pessoa que é filho de judia é considerado judeu, independente de onde que nasceu. Ele é filho de uma judia. Ele foi criado dentro de uma igreja católica, enfim, mas ele é filho de uma judia. Ele é um príncipe. O nome dele é Emanuel, como diz as escrituras, que nasceria o Emanuel, se chamaria Emanuel lá em Isaías. Ele é um príncipe e ele está falando de paz, de paz e de paz. Esse homem tem uma autoridade tão grande, irmãos, que ele conseguiu fazer voltar atrás o homem mais poderoso do mundo, que é o Trump. Ele falou que o tratado 4 meses não dá. Esse homem voltou atrás. Eu nunca vi o Donald Trump voltando para nada, mas com esse homem ele teve que voltar. E muitas outras coisas esse homem tem feito. É uma reportagem muito grande, vou ver se tem mais coisas aqui. É muita coisa para falar dele. Ele conseguiu fazer reinos voltarem. Sabe, gente, o líder da Palestina, ele falou que ele não queria paz, que ele não ia fazer tratado nenhum, mas com o Emmanuel Macron ele fala que ele tem urgência. Eu quero que vocês comecem a observar mais esse homem. Se ele não for o anticristo, ele está ao serviço deste anticristo que está por aí. Porque esse homem tem feito coisas extraordinárias, gente. Ele foi eleito em 2016, ninguém conhecia esse homem, não se sabe de onde ele saiu. Não se sabe quase nada do homem. Ele conseguiu ganhar em primeiro turno na França, ele é o presidente da União Europeia. Ele conseguiu fazer coisas inacreditáveis. E ele se encaixa a um possível anticristo. Por que eu estou falando possível anticristo? Porque como eu li para vocês aqui, até que do meio o que o detém seja retirado. Ele está falando do Espírito Santo. Porque para você deter um espírito, você tem que ser outro espírito. Então o Espírito Santo ainda está na terra. Então eu não posso dizer que ele é o anticristo. Eu posso dizer que ele é um possível candidato. Toda vez que você escutar alguém falando esse é o anticristo, é mentira. Porque enquanto o Espírito Santo estiver aqui, não existirá anticristo. Existirá pessoas que se candidatarão. Mas ele terá, em breve ele será tirado. E aí você vai ver o anticristo se revelando. Você não tem noção a guerra espiritual
que nós passamos para fazer esse vídeo. Nesse momento eu estou aqui sozinho em casa. Ontem foi uma luta terrível. Gente, foi terrível. Compartilhe esse vídeo. Leve para o maior número de pessoas que você puder. Esse é um alerta para a igreja. Eu não estou fazendo isso por dinheiro. Não estou fazendo isso para... Eu estou como uma pastora, querendo pastorear quem quer ser pastoreado, levar a verdade. Este homem está... Esse nome Nico que a Bíblia está falando está para ser revelado. Esse Emmanuel Macron, eu não posso afirmar que ele é o anticristo, mas ele está batendo com tudo que a Bíblia diz. Ele bate com tudo. A sua descendência, o que ele tem feito. Se você for pegar Emmanuel Macron, joga lá no YouTube, você vai ver muita coisa, as coisas que ele fez. O poder, a autoridade que esse homem tem. E ele tem feito coisa. E eu tenho quase certeza que ele vai conseguir fazer o tratado de paz entre o Palestina e Israel, porque os dois lados aceitaram. Fique com Deus, siga nossos vídeos, lá tem falando muita coisa. Eu já tenho alguns vídeos muito interessantes. Compartilhe, vá lá, inscreva-se. Ajude a gente a divulgar essas notícias, essas coisas sobre a volta de Cristo, porque Ele está às portas. Fique com Deus. Amém.